Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos analisar a fundo um artigo bem importante. O título é Experiência e Desidentificação no Enfrentamento de Desigualdades e Preconceitos na Percepção dos Agentes Comunitários de Saúde. Os autores são Frederico Viana Machado, Luciana Barcelos Teixeira e Lisiane Boer Poça. É uma publicação que investiga como a experiência e certos processos de identificação ou desidentificação, promovidos por um projeto específico, mudaram a forma como agentes comunitários de saúde, os ACS, e auxiliares e técnicos de enfermagem lidam com o preconceito, especialmente, em relação a usuários de álcool e outras drogas. E isso em contextos bem marcados por desigualdade. Queremos entender como essa transformação aconteceu. Exato. E para dar o contexto, esse projeto que o artigo analisa, o Caminhos do Cuidado, começou lá em 2013. Foi uma formação grande, sabe, em saúde mental, com foco bem claro em álcool e outras drogas, voltada para esses profissionais da estratégia de saúde da família. Números impressionantes, né? Sim, formou mais de 237 mil pessoas no Brasil todo. E a abordagem era de redução de danos. Aquela que não exige abstinência logo de cara, mas busca reduzir os problemas associados ao uso, certo? Isso mesmo. E o interessante que o artigo destaca foi como a formação acabou ajudando a superar não só os estereótipos ligados às drogas, mas vários outros tipos de preconceito também. Foi meio que uma surpresa positiva. E como eles avaliaram isso? Qual foi a metodologia do estudo? Bom, foi uma abordagem qualitativa, usaram análise de conteúdo temática, olhando para 78 rodas de conversa. Nossa, bastante gente envolvida. Sim, deu uns 717 participantes, mais ou menos. E também 39 registros etnográficos, que eles chamaram de escrita experiência. Ah, interessante esse nome. E cobriu o país todo, as 27 unidades federativas. A avaliação em si tinha umas características particulares: interventiva, formativa, descentralizada, participativa. Uma avaliação de quarta geração, como chamam. Entendi. E foi aí que o tema do preconceito surgiu com força. Exatamente. Emergiu como um achado bem relevante. Na parte quantitativa da avaliação, quase metade, 47%, destacou que refletir sobre preconceitos foi um dos ganhos da formação. E como o artigo descreve o funcionamento desse preconceito na prática desses profissionais? Olha, ele opera reforçando estereótipos, né? Acaba limitando a atenção que o profissional dá, muitas vezes usando argumentos morais, tipo julgando a pessoa. Complicado isso. Muito. O artigo cita Prado e Machado, que dizem que o preconceito esconde as razões históricas que levaram certos grupos a serem vistos como inferiores, sabe? E isso limita a percepção da realidade. Tem exemplos disso no texto? Tem sim. Uma fala de rancharia em São Paulo é bem forte. A pessoa diz que deixou de ver o viciado, aquele rótulo, para conseguir enxergar o ser humano ali. Que mudança, hein? Outro exemplo de uma escrita experiência do Piauí mostra a transformação do pensamento, de achar que a pessoa usa porque quer, que são malandros, para entender que precisam de ajuda, que precisam ser acolhidos. E qual a dimensão psicossocial disso tudo? O artigo aprofunda. Sim, aprofunda. O preconceito não afeta só o indivíduo, tipo na autoestima, na confiança. Ele tem um impacto social enorme. Ele define quem pertence, quem tem legitimidade, quem acessa direitos. Cria barreiras institucionais mesmo. E como as instituições entram nisso? Ah, os rótulos, né? Drogado, viciado, eles marcam lugares de poder. E a própria dinâmica da instituição, os protocolos, os valores que circulam ali, podem acabar naturalizando essas hierarquias, sabe? Entendo. E aquelas atribuições negativas que você mencionou, tipo malandro? Pois é. Malandros, malvados, preguiçosos. O artigo, de novo, citando Prado e Machado, mostra como essas coisas são associadas ao uso de drogas, mas muitas vezes estão descoladas do comportamento real da pessoa. É uma construção social mesmo. Tá claro. E o artigo identificou algum movimento específico de mudança nessas percepções depois da formação? Identificou dois principais. O primeiro eles chamam de patologização. Patologização. Como assim? É a tendência de sair do campo moral e ir para o campo biomédico. Vir o vício,
o uso problemático mais como uma doença. Isso apareceu em falas de vários lugares. Amapá, Santa Catarina, São Paulo. Isso ajudou no cuidado, imagino. Ajudou a legitimar o cuidado. Sim, deixou de ser só uma questão de falta de vergonha na cara. Mas tem um risco, né? Como o Canguilhem já alertava lá atrás, o risco de patologizar questões que são, na verdade, sociais, complexas. E qual foi o outro movimento? O outro foi o de desidentificação. Esse pareceu talvez até mais transformador. O curso usou umas estratégias bem sacadas, tipo comparar o uso de drogas ilícitas com coisas que todo mundo usa, café, Coca-Cola. Ah, para relativizar, né? Exato. Causava um certo choque, como diz o artigo. Quebrava aquele estereótipo duro. Isso apareceu em relatos de Pernambuco, Goiás. Que mais entrava nessa desidentificação? Reconhecer outras coisas na vida dos usuários, sabe? Seus talentos, suas histórias. Uma fala de Embu das Artes é sobre isso. E também ouvir a experiência direta de ex-usuários. Um relato de Barbalha, no Ceará, mostra o impacto disso. E aí entra forte a questão da experiência, né? Não só a informação técnica. Com certeza, o artigo usa o conceito do La Rosa, de saber da experiência, que não é só ter informação ou dominar uma técnica. É algo que te acontece, que te toca, te transforma. Uma educação que faz sentido, então. Isso, a formação parece que buscou isso. Despertar inquietações, afetos, provocar uma mudança em quem estava participando. E os resultados mostraram isso. Sim, os ganhos que o pessoal relatou não foram só técnicos. Claro, aprenderam coisas, mas a habilidade de ter coragem de chegar perto, saber lidar, veio junto com sentimentos novos. Alteridade, empatia. Que legal ver isso conectada. Pois é, tem relatos do Rio Grande do Norte, de São Paulo. A capacitação deu ferramentas, sim, mas foi a experiência vivida ali e a reflexão sobre ela que parece ter promovido a mudança mais profunda. Um relato de Goiânia também reforça como essas capacitações são importantes. Isso me lembra outra ideia do La Rosa que o artigo cita. O gesto de interrupção. Exatamente. Aquele parar, olhar com calma, escutar de verdade, sentir devagar. Tem exemplo disso também? Tem um ótimo de Sobral, no Ceará. Uma ACS que contava que sentava na praça com os usuários, assim, só mesmo para me familiarizar. Não era uma tarefa formal, sabe? Era um gesto para quebrar o ciclo do medo, para se aproximar. Isso muda tudo, né? A relação... Muda. Ajuda a redefinir aquelas fronteiras do tipo o meu povo versus essas pessoas. Pode levar a uma transformação pessoal mesmo, uma libertação de si próprio, como diz um relato do Acre. Então, para a gente ir amarrando, quais seriam as principais conclusões? Olha, o estudo aponta esses dois movimentos discursivos depois da formação. A patologização, que é um avanço mais limitado, e a valorização da diversidade. Essa última parece mais potente porque reconhece as raízes sociais da desigualdade, né? E mostra uma sinergia legal entre aprender a técnica, o fazer e esse saber da experiência. Isso parece fortalecer a própria identidade do ACS, a importância do trabalho dele. E sobre outros preconceitos? O artigo também toca nisso. Aponta que os preconceitos se cruzam. Gênero, classe, raça. E que isso apareceu em alguns relatos, como do Ceará, do Rio Grande do Sul, mas que precisa investigar mais a fundo essa interseccionalidade. E reforça a ideia do La Rosa. As palavras que a gente usa produzem sentido, criam realidades. Bem pensadas, como o Caminhos do Cuidado, podem ajudar a desmontar preconceitos que estão muito arraigados. E isso reforça demais o papel estratégico do agente comunitário de saúde, né? Esse profissional que está ali, no território, que habita e cuida do lugar. Ele é chave para trabalhar essa questão tão delicada, ainda mais em tempos que tentam sucatear essa função. Exatamente. E, para finalizar, fica uma provocação para a gente pensar, né? Se essa experiência dotada de sentido se mostrou tão poderosa para mudar percepções sobre o preconceito, como é que os sistemas de saúde, os programas de formação, podem incorporar mais de propósito esses gestos de interrupção, esses encontros verdadeiros com o outro, com a alteridade? Como ir além de só passar informação para conseguir catalisar mudanças reais nas práticas, para buscar, de fato, mais equidade no cuidado? Fica aí a reflexão.